Imagina o que eles não vão fazer com um juiz bananeiro que prende velhinha, prende milhares de pessoas por motivos políticos, censuram outras tantas, pessoas que destroem o direito e que, inclusive, tentam destruir empresas americanas, cidadãos americanos, pessoas que residem legalmente nos Estados Unidos. Tudo que vai e volta. Chegou a hora do banquete de consequências. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Tarde demais. Cai a ficha do sistema sobre sanções de Trump a Moraes. É isso mesmo. A possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ser alvo de sanções por parte dos Estados Unidos deixou de ser vista como retórica e passou a ser considerada uma hipótese concreta por atores políticos em Brasília. A avaliação é do analista político Leonardo Barreto. Segundo Barreto, a percepção dentro dos círculos políticos e institucionais do Brasil é de que caiu a ficha sobre os riscos reais desse cenário diante da crescente movimentação de figuras alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro em solo americano, em especial do deputado Eduardo Bolsonaro. Existe agora um jogo de xadrez, afirmou o analista, referindo-se à articulação internacional em torno de possíveis sanções, especialmente após declarações do senador americano Marco Rubio, que sugeriu haver uma grande possibilidade de aplicação de medidas contra Moraes. Para Barreto, o ponto de virada foi a compreensão tardia por parte das autoridades brasileiras sobre o peso político das iniciativas de parlamentares bolsonaristas nos Estados Unidos. Abre aspas. Não se trata apenas de bravata. As autoridades começaram a perceber que há um processo político em andamento e que ele não pode mais ser ignorado. Fecha aspas. Alertou Barreto. A ex-juíza Ludmila Lins Grillo analisa as possíveis sanções e revela 2 trunfos do governo Lula para barrar as sanções de Trump contra Moraes. Veja o vídeo. Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritório de advocacia. O governo de Trump mapeou escritórios de advocacia de mulheres de ministros do STF, mapeou, e estuda estender sanções a cônjuges de magistrados. Olha só, se eles já estão, vamos começar aqui, se eles já estão pensando em estender as sanções, isso significa que, pelo menos o Moraes, pelo menos ele, que é o principal, pelo menos ele vai ser sancionado. Se já estão estudando a extensão, é porque pelo menos aquele indivíduo principal já será sancionado. Não é isso? E então saiu aí essa bomba do Paulo Capelli. E dizendo aí que os escritórios foram mapeados e tudo mais. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. O governo Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas. Ou seja, assim que forem aplicadas. Porque não tem nada para fazer agora. Nada foi feito ainda pelo governo dos Estados Unidos. Então, você vai fazer o quê? Vai entrar com uma medida preventiva? Não foi feito nada ainda. Então, não há nada que possa ser feito. É simplesmente esperar a bomba cair e vai ser aquele barata voa. Por conta disso, o STF analisa um próximo passo que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O STF analisa. Mas eles estavam tão despreocupados. Né? Eles não estavam despreocupados, eles estavam rindo, né? Fazendo piadinha. Dando risinho. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do STF casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. E depois, segura aí no TV em Justiça, porque eu vou dizer que vai além da efetividade do bloqueio. Claro, se bloquear tudo do Moraes, o bloqueio não se dá no Brasil, perceba. Não tem nada com o Brasil, o bloqueio é aqui nos Estados Unidos. Acontece que
os efeitos desse bloqueio acabam sendo efeitos mundiais, porque todos os bancos, ou quase todos, mexem, fazem transações com dólar, dependem dos Estados Unidos para funcionar. Então, as sanções são aqui nos Estados Unidos, mas os efeitos dessas sanções é que são mundiais, certo? Então, ele fala aí, esses juízes da Suprema Corte, se forem sancionados sozinhos, eles ainda vão poder ter uma boa vida mediante as suas respectivas esposas. Salvo engano, todos são casados, não sei o Fux, mas os outros, eu acho que todos são casados. Então, vão viver ali, né, com a esposa, com um laranja, né, pagando as contas deles, né, mexendo, usando a sua conta pessoal para fazer as transações deles, enfim. Então, quando você bloqueia também as esposas, a situação deles fica muito complicada. Muito complicada. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Né, são esposas, como todos sabem, que elas são esposas são cabeças brilhantes do direito. Vocês não concordam? Elas pegam causas milionárias, mas claro que não é porque elas são esposas dos ministros do STF, né? E podem lá dar aquela influenciazinha lá dentro. É porque elas são brilhantes, são advogadas brilhantes, não é isso? Por isso, né? E só por isso elas são contratadas. Então, esses ministros aqui têm esposas advogadas. E engraçado que essas esposas advogadas, elas não atuam lá na comarquinha de São João das Couves. Engraçado, coincidentemente, elas atuam no STF. Que coisa, mas é só uma coincidência, certo? É só uma coincidência. A medida não afeta... Não, acho que eu não li antes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar os serviços desses escritórios. Olha, empresas com negócios nos Estados Unidos e cidadãos americanos. Essa galera não pode ter contato com essas pessoas, não pode contratar, não pode ter nada. Eles viram leprosos. A medida não afetaria os filhos dos magistrados, uma vez que os bens não se comunicam. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará a sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo do Trump. Então, eles não dão o braço a torcer, eles não recuam, eles não vão dizer, estamos morrendo de medinho. Eles ficam ali mantendo a pose. Eles ficam o tempo inteiro querendo ficar bonitos na foto. Mas o fato é que ali, posso garantir a vocês, não está passando nem Wi-Fi. Só que eles precisam, né, ficar ali, mantendo as aparências. Né? Não, está tudo sob controle. Nós somos os bonzões. Além de ministros do STF e cônjuges, o governo Trump avalia sancionar mais autoridades brasileiras. Pelo que se escuta dizer, Procurador-Geral da República, né, que foi um colaboracionista do regime, assim como delegados, a exemplo de Fábio Shor, que é o nome que circula geral por aqui. E quem sabe aí, né, Rodrigo Pacheco ficou inerte, né? Será que essa inércia do Rodrigo Pacheco, que tanto né, violou a justiça brasileira, uma vez que as punições aos ministros passavam por ele, então ele foi um colaboracionista do regime e, portanto, precisa ser sancionado também. Então tem muita gente aí que foi colaboracionista. Então essas sanções vão se estender para uma galera. Mas o Moraes é o primeirão da lista, né? Ele encabeça essa lista. Entre eles, juízes auxiliares do Supremo. Então não adianta Ayrton Vieira ter saído do gabinete. Vocês viram que teve aquela debandada, né? Todo mundo saiu do gabinete, ficaram lá, né, uns 2 ou 3, mas o pessoal saiu fora, inclusive o Ayrton Vieira, que me parecia ali ter uma ascendência, né? Era o homem de confiança, o braço direito do Moraes. Saiu, né? Pediu para ir fumar um cigarro e vazou. Só que, né, a gente sabe o que ele fez no verão passado.
Então não adianta sair, porque a bosta já foi feita. Então, vamos ver aí quem que eles vão considerar como sendo merecedores de levar uma Magnitsky. Então aí, ó, estão falando de juízes auxiliares do Supremo, integrantes da PGR e delegados da PF. Coluna da Bela Megali. O recado que ministros do STF receberam do governo Lula após os Estados Unidos ameaçarem, né, Moraes de sanções. Ué, mas não era bravata dos americanos? Não era bravata? Não era tic-tac do Paulo Figueiredo? Não era conversinha do Eduardo Bolsonaro? Não era isso? E agora eles resolveram levar a sério? Imagina, eu estava pensando aqui, imagina a cena vergonhosa. Esses caras ali desesperados, mas sem poder dizer que está desesperado, né? Eles mantendo ali a pose, né? Todo mundo pimpão, mantendo a pose, ó, eu sou o cara, eu sou o gostosão intelectual do direito. Eles passando a mão no telefone, com as perninhas tremendo, de levar uma Magnitsky, ligando para o Lula, ligando para o Itamaraty, para o Escambau, pedindo um apoiozinho. Pô, eu tô encrencado, me apoia aí. Me apoia aí. Pô, vê se consegue me dar um jeitinho aí de resolver isso. Vocês têm dúvida de que isso está acontecendo? De que eles estão passando a mão ali no telefone, ligando, pô, faz ali a ponte com não sei quem, tenta falar com não sei quem, fala com o embaixador não sei quem, fala para tentar chegar no Marco Rubio, diz que não é bem assim. Vocês têm alguma dúvida de que eles estão com as perninhas trêmulas, né, tentando com os contatinho, para não levar a Magnitsky? Coluna do Jamil Chad. O governo Lula tratará eventual sanção contra Moraes como ataque à soberania. Eles se apoiaram nisso, né? Ataque à soberania. Ataque à soberania. Tem soberania do Brasil nenhuma está sendo violada. O Lula precisa do STF para governar. Então o Lula, ele fica numa sinuca de bico. O que ele vai fazer? Vai negar o pedido ali do Moraes ou do Gilmar Mendes, sei lá? Vai negar? Se ele está precisando do STF para governar, olha a sinuca de bico. Complicado, né? Ó, tweets do Gilmar Mendes. Tweets do Gilmarzão da Massa. Vamos lá. A regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal. Regulamentação das plataformas digitais e estabelecimento de parâmetros, vocês já sabem o que isso significa, né? Censura. Porque ele não vai usar essa palavrinha. A experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco e manifestações extremistas, parece até o Alexandre falando, corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar preceitos democráticos. Aí, o último tweet, você vê que ele sentiu. Fala, Galvão, diga, Tino, sentiu. Não se pode admitir que agentes estrangeiros, olha ele sentindo aí, ele acusa o golpe, né? Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. Só restou ao Gilmar Mendes fazer tweet. Né, ele deve estar ali angustiado com o fato dele não poder dar uma canetada, com o fato dele não poder passar a mão no telefone, né, e pedir aquela ajudinha, tal. Ele vai pedir ajudinha pro Marco Rubio. Ó, esse mesmo Gilmar, que está agora se borrando, e aquele acusou, foi o mesmo Gilmar que falou isso aqui, olha. Aqui não há nenhum medo. Eu consigo visualizar o Gilmar falando. Aqui não há nenhum medo. Não estamos com medo. Aqui não há nenhum medo, diz Gilmar sobre sanções dos Estados Unidos a Moraes. Decano do Supremo considera a possibilidade do governo Trump punir o ministro da Corte um absurdo. Mas absurdos acontecem. Ele já está considerando que isso é um absurdo, mas que, poxa, que peninha. Absurdos acontecem. Vai acontecer. Vai acontecer.
A Eliane Cantanhede, ela até chegou a fazer um vídeo falando que estava havendo uma negociação institucional entre o Poder Executivo e o Supremo. Negociação institucional. Ela falou assim, que todos vão manter uma posição unânime de apoio a Alexandre de Moraes. Isso aí, aí você para pensar, como que a Eliane Cantanhede sabe que todos manterão uma posição unânime de apoio a Moraes? Ela, nesse momento, ela está fazendo o papel de jornalista do regime. Ela está mandando um recado. Alguém ali pediu para ela falar, Cantanhede, olha, fala lá que tá todo mundo aqui junto e misturado, ninguém larga a mão de ninguém, tá? Dá esse recado pra gente. Aí ela foi lá e deu. Porque quem é que diria isso para ela, né? E eles estão dizendo, ela ainda disse, a Cantanhede, olha, a diplomacia tem um trunfo. Aí a gente fica, né, esperando, ela fala como se, olha, o Supremo já tem todos os meios de debelar isso aí. Aí ela fala assim, não se preocupem, a diplomacia tem um trunfo. Qual que é esse trunfo? Aí ela fala assim, é uma embaixadora que está lá em Washington, que está em contato direto com o Departamento de Estado, tentando neutralizar o estrago que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo. Quer dizer, ela usou essas palavras. A Cantanhede admitiu que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo um estrago. E vem mesmo. E vem mesmo. Eu cheguei até a falar com ele semana passada. Ele falou que qualquer dia talvez ele venha no TV Injustiça. Vamos torcer. Ele tá atarefado, né? Não vou ficar insistindo que eu sei que ele tá ocupado. Mas ele falou que topa vir. Então, assim, é claro que ele tá fazendo estrago. Ele e o Paulo Figueiredo. Aliás, o Brasil terá uma dívida com essas duas pessoas. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então, a Cantanhede, né, diz que o grande trunfo é uma funcionária ligando desesperadamente para o Marco Rubio, pedindo, pelo amor de Deus, Marco Rubio, não sancione o Moraes. E ela ainda diz que tem um outro trunfo. Olha só, o grande trunfo. Funcionáriazinha, né, uma embaixadora ligando para o Marco Rubio pedindo, pelo amor de Deus, para não sancionar. E o outro trunfo, segundo a Cantanhede, é uma resistência internacional do Lula com outros países. E então o Lula vai se reunir com outros países contra o Trump. Aí ela fala, países europeus, em especial a França. Olha, eu estou aqui imaginando o Trump se borrando de medo do Macron. Vocês já imaginaram o Trump borrando de medo do Macron? Aí ele diz que também essa união, essa frente contra essas sanções, seria entre Brasil, países da Europa, em especial a França, países das Américas e países do Caribe. Países do Caribe. Aí eu fiquei pensando, talvez o Trump fique com muito medo, assim, morrendo de medo do Haiti, da República Dominicana, da Jamaica. Já imaginou o Trump morrendo de medo de Trinidad e Tobago? O Trump morrendo de medo de Antígua e Barbuda? É impressionante, né? Então, a Cantanhede anunciando isso como se fosse algo, nossa, tem um grande trunfo. E se vocês têm alguma dúvida sobre o alcance da Magnitsky, vejam o que aconteceu com o Tribunal Penal Internacional. Saiu, agora há pouco tempo, uma matéria da Associated Press. Lembram que o Trump meteu uma Magnitsky contra o Karim Khan, que é o procurador do TPI, Tribunal Penal Internacional. E o que aconteceu? Agora eles estão divulgando que o Karim Khan, que tomou uma Magnitsky na fuça, nem e-mail, Gmail, ele não pode ter. O Google foi obrigado a fechar as contas do cara, Microsoft, não pode ter e-mail. Aí parece que o cara descobriu um e-mail lá de não sei da onde, sei lá, da Suíça. É a única forma que ele tem agora de fazer contato com o mundo. O cara não pode ter e-mail. Olha a extensão, assim, dos problemas que criam para a vida dessas pessoas se elas tomarem uma Magnitsky na cara. Então, veja, aí eles falaram que, como
o Karim Khan, esse procurador do TPI, tomou a Magnitsky, perdeu tudo, contas bancárias, tal, cartão de crédito, não pode mais ter nada, não pode ter uma Netflix, o cara não pode pegar um Uber, nem Gmail o cara pode ter. Agora tá todo mundo, os funcionários lá do TPI, saiu matéria, dizendo que os funcionários estão com medo de enviar e-mail, esse e-mail aí que ele arrumou, um e-mail, sei lá, Tabajara, estão com medo de mandarem e-mail para o Karim Khan. Então, assim, os próprios trabalhos no TPI estão prejudicados, porque ninguém quer arriscar mandar um e-mail para o cara. Às vezes precisa ali assinar alguma coisa, ver um documento. Ninguém quer arriscar. Então, os trabalhos no Tribunal Penal Internacional, saiu na Associated Press, estão prejudicados por conta da Magnitsky que aplicaram no Karim Khan. Olha que loucura. Então, imaginem vocês se aplicam uma Magnitsky no Moraes e até mesmo em mais de um ministro. Os próprios funcionários do STF vão ficar ali com medo deles, né, se comunicarem, deles serem vistos como colaboracionistas desses caras. E os trabalhos no tribunal, pode acontecer o que está acontecendo lá no TPI. Os trabalhos no próprio STF serem prejudicados. Vocês estão percebendo a extensão da coisa? Então, imagina, fizeram isso com o Karim Khan, por conta lá da ordem de prisão que ele, né, mandou expedir contra o Netanyahu. Imagina o que eles não vão fazer com um juiz bananeiro que prende velhinha, prende milhares de pessoas por motivos políticos, censuram outras tantas, pessoas que destroem o direito e que, inclusive, tentam destruir empresas americanas, cidadãos americanos, pessoas que residem legalmente nos Estados Unidos. Tudo que vai e volta. Chegou a hora do banquete de consequências. Eu esperei tanto por isso. Já fizeram tudo que tinham que fazer comigo. Estou aqui, firme e forte. Aguentei. Agora é a minha vez de olhar para ver se eles vão, assim como eu, receber todas as sanções tal, e ficarem de cabeça erguida. E continuarem o trabalho e tal. Só para vocês terem uma ideia, nunca tomei um remédio. Nunca tomei um remédio, não tomo remédio para dormir, não tenho depressão. Continuei a minha vida. Acabou para mim no Brasil? Beleza, vamos lá para os Estados Unidos. Aqui eu tenho minha vida normal, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho conta em banco, tenho seguro do carro, tenho plano de saúde, tudo. Seguro da casa. Tudo normal, vida normal para mim. Brasil para mim acabou. Ou pelo menos por enquanto. Brasil para mim acabou. Mas eu posso viver, né, em qualquer outro lugar. Esses caras vão ter problemas em qualquer lugar. Então agora é a minha vez de brilhar e observar tudo o que está acontecendo, me regozijando. E então não sei se eles, né, agora que eles estão recebendo o revide, o merecido revide, se eles vão, assim como eu, receber o revide de cabeça erguida, ou se eles vão ficar com essa lamentação humilhante, pedindo arrego para quem vai sancioná-los. O tempo dirá. Bom, encerramos aqui o nosso TV em Justiça nesse domingo com